Nessa aula, vamos aprofundar um pouco no assunto alimentos e nutrientes. Esses dois termos, eles significam a mesma coisa, ou seja, são sinônimos ou não? O que é alimento e o que é nutriente? De um modo geral, alimento é tudo aquilo que nós ingerimos para obtermos os nutrientes que necessitamos. E precisamos dessas substâncias denominadas nutrientes, pois elas são as substâncias que serão necessárias para o metabolismo celular, ou seja, para o funcionamento das nossas células. E é claro, se nós necessitamos dessas substâncias para que as nossas células funcionem, elas são necessárias também para que o nosso organismo funcione corretamente. Afinal, as células irão compor os tecidos e os tecidos vão formar os órgãos organizam-se em sistemas e os sistemas, por sua vez, formam o nosso corpo, o organismo como um todo. Em uma refeição equilibrada, nós devemos garantir que aqueles alimentos que nós ingerimos ao longo do dia vão suprir todos os nutrientes do qual o nosso corpo e as nossas células necessitam. Nessa figura denominada pirâmide alimentar, nós temos a proporção entre os grupos de alimentos que nós precisamos ingerir ao longo do dia para obtermos justamente essa alimentação mais saudável. Os grupos de alimentos estão representados aqui por porções, e o que significa essas porções para cada um dos grupos, vocês vão encontrar em um link que eu disponibilizei no Moodle abaixo desse vídeo, caso você se interesse e queira entender um pouquinho melhor como montar uma dieta saudável. Nós temos aqui um grupo de alimentos que vão fornecer principalmente carboidratos para o nosso corpo, os quais são muito necessários, a gente precisa ingerir em uma certa quantidade. Nós temos um outro grupo aqui, cuja principal função será fornecer principalmente proteínas para o nosso corpo, que também são necessárias, extremamente necessárias para o funcionamento normal do metabolismo celular e do nosso corpo, portanto. Nós temos ainda um outro grupo formado por óleos e gorduras, que vai fornecer também uma substância, um nutriente essencial para o nosso metabolismo, que são as gorduras, os lipídios, portanto. Temos ainda esse outro grupo, que também tem como função principal fornecer carboidratos, mas de um outro tipo, como nós vamos ver mais para frente. Então, os açúcares são necessários, sim, na nossa dieta, em pequenas porções, e toda essa faixa aqui, onde nós temos as hortaliças, frutas e vegetais, que são essenciais para uma dieta equilibrada e serão fonte rica de vitaminas, sais minerais, além de contribuírem também com a questão das proteínas e dos carboidratos. O primeiro grupo de nutrientes que eu gostaria de comentar são os nutrientes denominados de plásticos ou construtores, no qual nós temos esse grupo importante de nutrientes denominados de proteínas. As proteínas são moléculas grandes, denominadas, portanto, de macromoléculas. Macro significa grande, então são moléculas enormes, compostas pela ligação ou pela repetição de elementos denominados de aminoácidos. Nessa figura aqui a gente tem o que seria uma proteína esquematizada. Ela seria toda essa longa cadeia aqui desses elementos que vão se ligando e se repetindo, os quais são denominados aminoácidos. A proteína é justamente isso, essa cadeia longa de aminoácidos. Nós podemos ter vários aminoácidos distintos que podem se ligar de inúmeras formas, formando as várias e várias proteínas que vão estar presentes nas nossas células. Não importa muito para a gente aqui nesse momento quais são esses aminoácidos e de que forma exata essa ligação se dá, mas o que é interessante é a gente já ter essa noção de que as proteínas são compostas por esses elementos denominados de aminoácidos. As proteínas elas vão exercer diversas funções no nosso corpo, como por exemplo elas estão envolvidas na contração muscular, então para que o nosso músculo contraia, elas são necessárias e participam diretamente desse processo. Elas estão envolvidas na transmissão de impulsos nervosos, assim como no transporte de substâncias para fora e para dentro da célula. Elas permitem a entrada e saída de várias substâncias pela célula, assim como elas vão compor também os hormônios
que estão circulando pelo nosso corpo, junto com outros nutrientes, e elas são matéria-prima essencial para a construção e para o reparo das células e dos tecidos, e, portanto, para o funcionamento normal do nosso organismo. Uma coisa interessante em relação às proteínas, e isso vale também para outros nutrientes, é o seguinte: todos esses alimentos que são ingeridos no nosso corpo vão ser digeridos e aí os nutrientes vão ser absorvidos nessa região aqui, denominada de intestino delgado. A absorção dos nutrientes se dá aqui. E nós podemos imaginar ou entender o intestino delgado mais ou menos como se fosse um tubo no qual a gente vai ter esse processo de absorção então desses nutrientes que estão passando por lá. Então seria algo semelhante a isso, a gente pode imaginar ele dessa forma, um tubo todo perfurado, e através desses furos, desses poros, a gente vai ter os nutrientes sendo passados do interior do tubo do intestino, então aqui dessa região aqui do interior do intestino, para os vasos sanguíneos que estão irrigando esse tubo, esse intestino, para que esses nutrientes passem então para esse meio interno, que é o nosso sangue, e possam circular e chegar a todas as partes aqui do nosso corpo. Bom, para que isso aconteça, esse nutriente precisa ser pequeno o suficiente para poder atravessar essa parede aqui do intestino. Acontece que as proteínas, como nós vimos, elas são formadas por uma sequência, uma cadeia de aminoácidos. As proteínas são moléculas enormes e muito grandes para conseguir atravessar essa parede. Elas não é possível, as proteínas não conseguem, elas são grandes demais para que esse processo seja possível. Então o que acontece no nosso corpo é que ao longo do processo da digestão, esses aminoácidos vão sendo separados, isso que é, em parte, o processo da digestão, e os aminoácidos sim podem atravessar o intestino e passar a circular pelo nosso corpo através do nosso sangue. Então eles podem circular aqui livremente e chegar a todas as partes do nosso corpo. Aí o que as nossas células vão fazer é pegar esses aminoácidos e reuni-los novamente para formar as proteínas. Pode ser, inclusive, que nós estejamos precisando na nossa célula exatamente dessa proteína. Não importa, ela será digerida em aminoácidos e os aminoácidos é que vão ser de fato absorvidos para que as nossas células formem a proteína que nós estamos necessitando. Não importa se essa proteína veio de um animal ou de um vegetal, ela será destruída ou quebrada, digerida em aminoácidos, e os aminoácidos é que vão de fato ser utilizados para que o nosso corpo possa formar as proteínas de que necessitamos. A próxima categoria de nutrientes que eu gostaria de comentar são os nutrientes ditos energéticos, que são aqueles nutrientes que serão a principal fonte de energia para as nossas células e, portanto, para o nosso corpo. Bom, dentro dessa categoria nós temos os principais nutrientes seriam os carboidratos, e essa categoria de nutrientes inclui moléculas denominadas de monossacarídeos, outras denominadas de disacarídeos e outras ainda denominadas de polissacarídeos. Aqui embaixo a gente tem a representação mais ou menos de como isso funciona. O monossacarídeo seria a unidade básica, seria o menor dos carboidratos. O disacarídeo seria uma molécula formada pela ligação de dois monossacarídeos. Então, di significa 2, mono significa 1. O disacarídeo, então, seria uma molécula um pouquinho maior que o monossacarídeo, formada pela ligação de dois monossacarídeos. E aí a gente tem uma outra categoria, que seriam os polissacarídeos, que seriam moléculas formadas pela ligação de vários monossacarídeos, como nós estamos vendo aqui. Então a gente tem uma configuração bem parecida com aquela das proteínas, na qual a gente tinha uma macromolécula formada pela união de diversas moléculas menores. No caso das proteínas, as unidades que se repetiam eram os aminoácidos. Aqui, a gente tem a repetição dessa molécula que é o monossacarídeo.
Os carboidratos são, então, como eu já comentei, a principal fonte de energia para as nossas células. Quando eles estão presentes, é essa molécula que a nossa célula vai utilizar como primeira fonte de energia. Quando os carboidratos não estão presentes em quantidades mínimas, a célula passa a utilizar os lipídios como fonte energética. E, finalmente, quando os lipídios passam a se apresentar em quantidades muito, muito pequenas, então em caso de desnutrição grave, por exemplo, a célula começa a utilizar as próprias proteínas do corpo como fonte de energia. Mas caso a pessoa mantenha uma alimentação equilibrada, aquela fonte principal de energia será sempre os carboidratos, na maioria dos casos. Bom, dentro da categoria então daqueles monossacarídeos, que são aquelas moléculas menores, nós temos essas duas moléculas, a glicose e a frutose, que são moléculas que estão presentes, por exemplo, a frutose em frutas, nos sucos, no próprio mel, e a glicose é o açúcar, de fato, e é o açúcar que será utilizado, essa daqui é a molécula principal utilizada nos processos energéticos da célula. Bom, a gente tem então a categoria dos disacarídeos, que são moléculas formadas pela união de dois monossacarídeos. E os dois principais talvez sejam a sacarose e a lactose. A sacarose é o açúcar que é o açúcar refinado que nós utilizamos para adoçar os alimentos, as bebidas, que vai ser, né, no processo de digestão, quebrado em monossacarídeos. A lactose é o açúcar também que está presente no leite, e ele também vai ser quebrado em açúcares menores, formando, por exemplo, a glicose, que pode ser utilizada nos processos celulares. E finalmente a gente tem os polissacarídeos, que são aquelas moléculas enormes, as macromoléculas, e dentro dessa categoria de polissacarídeos, os três principais carboidratos seriam o amido, o glicogênio e a celulose. O amido é o polissacarídeo que está presente nos vegetais, de modo geral. Então, os vegetais, as plantas, quando elas vão armazenar os monossacarídeos dentro do seu corpo, elas sintetizam, elas juntam vários monossacarídeos para produzir um grande polissacarídeo, que é o amido. Essa é a forma na qual elas armazenam esse açúcar, né, esse carboidrato. Nós, quando comemos o amido, nós digerimos, nós quebramos o amido até formar os monossacarídeos para que nós possamos absorvê-lo. Bom, no nosso corpo, quando nós temos uma reserva de monossacarídeos, nós, os animais, nós sintetizamos essa molécula aqui do glicogênio a partir da união de vários monossacarídeos. Então, dentro do nosso corpo ocorre um processo no qual vários monossacarídeos são unidos para formar essa molécula aqui, o glicogênio. Então nós, os animais, nós não armazenamos os monossacarídeos na forma de amido, e sim na forma de glicogênio. E finalmente a gente tem esse último polissacarídeo, que seria a celulose, que é também uma molécula produzida basicamente por plantas e também é produzida a partir da união de monossacarídeos, mas esse polissacarídeo aqui nós não temos a capacidade de digerir. Então, quando nós ingerimos plantas ou alimentos de origem vegetal, nós ingerimos celulose, ela não é digerida, mas ela tem um papel importantíssimo, pois a celulose está dentro da categoria de nutrientes que nós chamamos de fibras, e vão ser importantes, por exemplo, para a formação das fezes. Então, mesmo que nós não consigamos digerir a celulose, ela é importante dentro da nossa alimentação. Bom, então, só para retomar, é interessante nós termos sempre isso em mente no nosso intestino. Então, quando vai ocorrer a absorção do nutriente em si, nós não conseguimos absorver o polissacarídeo, então ao longo do processo de digestão nós quebramos isso em vários disacarídeos, e aí os disacarídeos são quebrados em monossacarídeos, e os monossacarídeos finalmente conseguem atravessar aquela parede do intestino delgado e caem na corrente sanguínea, no meio interno, para que possam ser de fato aproveitados pelo nosso corpo.
Um outro nutriente energético ainda importante para o nosso corpo, que nós devemos ingerir, nós precisamos dele na nossa dieta, são os lipídios ou as gorduras. Então, os lipídios funcionam como uma reserva de energia para o nosso corpo. Quando nós temos uma situação na qual não existem carboidratos disponíveis, o primeiro nutriente que o nosso corpo utiliza como fonte de energia são justamente os lipídios. Ele tem também uma função estrutural importante, então, por exemplo, os lipídios estão presentes na composição da membrana plasmática das nossas células, ou seja, nós precisamos dele para o funcionamento normal do nosso corpo. E os lipídios são também moléculas formadas pela união de outras moléculas menores. No caso de dois tipos principais de moléculas, que são chamadas de glicerol e de ácido graxo. Então aqui a gente tem o que seria um esquema bem simplificado de uma molécula de lipídio. E aqui acontece de novo a mesma história. Nós ingerimos moléculas de lipídio desse tipo. Ao longo da digestão, nós quebramos essa molécula em unidades menores, e são essas unidades menores que vão ser de fato absorvidas pelo nosso corpo, e se nós necessitarmos ou se nossas células precisarem da molécula de lipídio em si, elas terão que sintetizar novamente essa molécula a partir dessas partes menores. Então nós não temos, de novo, a capacidade, de um modo geral, de absorver essas moléculas grandes. Então é sempre o mesmo processo, tanto com relação aos lipídios, as proteínas e os carboidratos, nós temos macromoléculas que são quebradas em moléculas menores para que elas possam ser absorvidas. Dentro dessa categoria de lipídios, nós temos alguns principais tipos. Então nós temos aquelas gorduras ditas insaturadas, na qual e são, de um modo geral, o grupo de gorduras das mais saudáveis, e nós vamos ver depois em sala exatamente o porquê, mas nós temos aqui as gorduras ditas monoinsaturadas, as gorduras poliinsaturadas, as gorduras trans, essas existe um consenso na comunidade científica de que elas são maléficas e nós não devemos ingeri-las, e um grupo de gorduras altamente saudáveis e que nós precisamos delas na nossa dieta, que são as ditas gorduras do grupo ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Então essas aqui, quando presentes nos alimentos, é algo extremamente favorável. E nós temos também as gorduras saturadas, que não são tão benéficas ao corpo quanto as insaturadas de um modo geral, podendo e normalmente estão associadas a problemas ligados ao sistema cardíaco e circulatório. O último grupo de nutrientes que eu gostaria de comentar, finalmente, são os nutrientes ditos reguladores, e dentro dessa categoria nós temos os sais minerais e as vitaminas. Esses nutrientes eles também precisam estar presentes na nossa alimentação diária. Nós devemos garantir a ingestão de uma quantidade mínima desses nutrientes, e eles são necessários justamente em pequenas quantidades. Não existe a necessidade, na maioria dos casos, de uma suplementação de vitaminas e sais minerais, caso a pessoa tenha uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, uma dieta que siga, por exemplo, aquela proporção que nós vimos na pirâmide alimentar. Esses nutrientes eles são essenciais para que vários processos celulares ocorram. Então, nós temos, por exemplo, a vitamina B12, que vai ajudar a gente na formação de glóbulos vermelhos e no funcionamento normal do nosso sistema nervoso. Nós temos a vitamina C, que está ligada ao fortalecimento do sistema imunológico. A vitamina D, que ajuda na absorção de um sal mineral, que é o cálcio. E os sais minerais também exercem várias funções no nosso corpo. Por exemplo, nós temos o ferro, que está envolvida com o transporte de gases dentro do nosso corpo. Então é graças à presença do ferro dentro dos nossos glóbulos vermelhos que é possível que as nossas hemácias transportem o gás oxigênio, por exemplo. Esses sais minerais também estão envolvidos em vários outros processos, como a transmissão de impulsos nervosos. Eles também são necessários para que
o nosso sistema nervoso funcione corretamente. E finalmente eles estão envolvidos também em um ponto essencial, que é a quebra de proteínas e polissacarídeos e outros processos celulares também, mas esse daqui é interessante. Então, para que nós possamos quebrar, por exemplo, as proteínas em aminoácidos, os polissacarídeos e monossacarídeos, é necessário a presença dessas vitaminas para que a estrutura que faz essa quebra funcione corretamente. E quem faz normalmente, quem promove a quebra de proteínas, de polissacarídeos, é um componente celular denominado de enzima, que é, por sua vez, uma proteína também. Então aqui a gente tem um esquema no qual a gente tem uma enzima e aqui uma outra proteína, um polissacarídeo que vai ser quebrado por ela. Para que isso ocorra, ela tem que encaixar perfeitamente aqui nesse nutriente aqui de baixo. Bom, então nós vemos aqui que ela tem um encaixe perfeito aqui nesse nutriente específico. No entanto, falta aqui um pedacinho para que ocorra um encaixe perfeito. Então, para que ocorra esse processo e esse alimento seja quebrado aqui, ó, em 2 fragmentos, no caso, vamos imaginar uma proteína sendo quebrada em aminoácidos ou um polissacarídeo sendo quebrado em disacarídeos, é necessário a presença dessa vitamina, que vai se ligar aqui nesse nosso esquema, permitindo o encaixe dos dois e a quebra, finalmente, daquela molécula maior, daquela macromolécula, em moléculas menores. Bom, nós vimos então a principal função de cada um dos nutrientes ao longo dessa aula, e eu deixo aqui essa questão para você tentar responder, pesquisar aí e a gente discutir na próxima aula. Bom exercício e nós voltamos a discutir esse assunto na próxima aula.